Planejamento estratégico para advocacia em 2026. E a gente vai aqui para o terceiro vídeo dessa série eu dividi em três módulos, três blocos aqui para a gente trabalhar o planejamento do seu escritório para este ano. Este aqui é o terceiro vídeo. Se você está chegando aqui direto neste vídeo, pausa. Tem outros dois vídeos para você assistir antes, que é um roteiro linear, e esse aqui é o último dessa série de três. Então, pausa, olha ali nos comentários que tem os links dos outros dois vídeos anteriores, tá? Começa pelo princípio, porque isto aqui é um método, é o meu método de planejamento estratégico para advocacia, método que eu aplico há mais de 10 anos em escritório de advocacia de diversos portes e áreas de atuação, e eu estou trazendo aqui diretamente, gratuitamente para você melhorar e crescer a sua advocacia neste ano de 2026. Então vamos voltar aqui ao nosso slide. Nós paramos, fazer um pequeno retrospecto. No primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre o, os diagnósticos, ou seja, entender onde você está. Onde você está. Fizemos uma série de diagnósticos dos cenários internos, cenários externos, para você entender onde você está. No segundo vídeo dessa série, nós desenhamos a sua arquitetura estratégica, ou seja, onde você quer chegar. E eu fiz até uma analogia com uma viagem, né? Quando você vai viajar, de onde você parte e onde você quer chegar. O próximo passo, a terceira etapa desse método de planejamento estratégico que eu trago aqui para vocês, a terceira etapa é como nós vamos chegar nesse destino. Então você já sabe onde você está, já conhece seu cenário interno, seus cenários externos, já sabe quais estratégias você vai utilizar para chegar no seu objetivo. E agora a gente vai desmembrar as estratégias em ações práticas, no plano tático. Então, esse é a essência aqui do nosso terceiro vídeo. Então, percebe, no início do planejamento, no primeiro e no segundo etapas, nós fizemos o planejamento, que é a elaboração das ideias, dos objetivos, das estratégias. Agora nós vamos transformar este planejamento estratégico em um plano tático. Então, todo planejamento tem que derivar um plano tático, que é a execução do planejamento. Tá? É aqui onde a gente vai definir quais ações, quais atividades, quais tarefas, quais recursos, quais ferramentas nós vamos utilizar para alcançar aqueles objetivos definidos na arquitetura estratégica. Muito bem. Então, estamos aqui nessa terceira etapa das táticas, como você vai chegar aos seus objetivos. Para isso, nós vamos lançar mão aqui desta outra planilha, que é a famosa planilha do plano de ação, ou o 5W2H, né? Muitos autores, muitos consultores chamam também de planilha do 5W2H. Por que o 5W2H? Porque é uma sigla, né, do when, why, where, who, how. How é o H, né? How e how much é o H. Enfim, esqueci algum W aqui, mas é o famoso quem, como, quando, onde, porquê, quanto e quando. E é isso que a gente vai trabalhar nesta planilha das ações. Então, voltando lá um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa planilha, voltar no slide anterior. Aqui, ó. Lá na planilha você definiu um ou mais objetivos. Para cada objetivo, você definiu algumas estratégias. Para cada estratégia, você definiu indicadores. Não vou explicar de novo o que está lá no outro vídeo. E agora, nós vamos desmembrar as estratégias em atividades, ações práticas. Então, aqui nesta nova planilha, cada estratégia vai gerar um desmembramento. Então, o desmembramento da estratégia 1, tal atividade. Desmembramento da estratégia 2, tal atividade. E assim vai. Se você tinha 6 estratégias, você vai ter 6 desmembramentos.
Simples assim. Podia já encerrar o vídeo por aqui. Mas eu vou te ajudar a preencher isso aqui um pouco mais detalhado, tá? Lembra que lá no primeiro vídeo a gente falou de gestão. Trazer um pouquinho daquele conceito que a gestão, ah, a gente pode ter a gestão de projetos, a gestão de processos, né, que foi o que eu falei ali, que são os fluxos operacionais do seu escritório. Pode ter uma gestão de projetos, que são projetos pontuais de uma coisa que tem começo, meio e fim. E a diferença é, o projeto tem começo, meio e fim, enquanto que a gestão por processo, a gestão de processos são os processos que você tem sempre no seu escritório. É, então, por exemplo, uma ação de um cliente, ela se alonga aí por alguns meses ou até anos, então ela também tem um começo, meio e fim, mas ela é a matéria-prima aí do seu escritório no dia, né? No funcionamento do seu escritório. O projeto é uma coisa pontual que você vai começar e terminar. Tá? É diferente um processo contínuo, um processo que é o padrão aí das funções do seu escritório, né, do coração do seu escritório, que é a produção jurídica. Um projeto é uma coisa específica. Por que que eu estou falando isso? Para não bagunçar muito aqui. Ah, algumas estratégias podem gerar um projeto. Tá? Por exemplo, pega aquela estratégia que eu falei de abrir filiais em toda a região sul. Então, eu vou ter uma filial em Curitiba, filial em Florianópolis ou Blumenau, qual seja, né, a cidade que você julga mais importante em Santa Catarina, e vou ter uma filial em Porto Alegre. Isso pode ser um projeto para abrir cada filial. Por que é um projeto? Porque uma vez que eu terminei de abrir a filial, eu não preciso mais fazer nada sobre isso. Por isso ela pode ser um projeto, entendido? Já uma estratégia relacionada a aumentar a quantidade de clientes, ela entra no seu processo contínuo do escritório. Por quê? Para aumentar a quantidade de clientes, você vai intensificar o marketing que você já faz, ou diversificar o marketing que você já faz. Você vai aumentar a capacidade de atendimento do seu comercial. Você vai aumentar a capacidade da sua produção jurídica, mas o que você faz ali no dia a dia é o mesmo que você já faz. É um processo, né? São os processos que estão girando aí no seu escritório. E algumas estratégias podem ser derivadas para rotinas do dia a dia. Então, por exemplo, o setor financeiro tem muitas rotinas, que é fazer os lançamentos de despesas, os lançamentos de receitas, fazer conciliação bancária, fazer, né, enfim, levantamento de alvarás, tudo são rotinas. Então percebe que na gestão, na administração, a gente tem três formas de trazer isso aqui para a prática. Na gestão por processos, gestão de projetos ou rotinas do dia a dia, tá? Então, as estratégias vão ser derivadas nessas três instâncias, a depender do quê? Da complexidade ou da natureza delas. Como eu dei de exemplo, aqui abrir filiais vira um projeto, aumentar a quantidade de clientes vira uma, né, dedicação de energia extra nos processos, entendido? Mas basicamente, o- as táticas vão ser essas táticas aqui. Percebe que isso vai virando uma árvore. Fica uma árvore, ela vai se ramificando. Por quê? Um objetivo, um objetivo, eu falei que poderia gerar, para você listar ali, de 5 a 10 estratégias. Cada estratégia também vai ter lá suas 5, 6, 7, 8 táticas. Ou seja, se você tinha 6 estratégias vezes 8 táticas, você já tem 48 ações para ser feitas. Lembra que eu falei para você? Cuidado para não definir muitos objetivos. Se você tinha 5 objetivos nessas quase 50 ações por objetivos, são 250 ações e atividades. E aí a minha pergunta é: você tem braço para isso? O que que é braço para isso?
É capacidade, recursos humanos, recursos de tempo, recursos financeiros, recursos tecnológicos. As suas táticas vão estar limitadas a esses quatro tipos de recursos. Por isso que você não pode ter tantos objetivos. Senão você não vai cumprir. E não adianta nada você fazer um planejamento para não ser cumprido. Eu quero te ajudar a cumprir esses objetivos. Então, para isso, você tem que limitar a quantidade de tarefas e atividades que você consegue executar. Então, aqui você já vai ter essa noção. Ah, você tinha feito 5 objetivos. E na hora que você desmembrou, né, cada objetivo tinha 8 estratégias que derivaram em mais 8. Eu estou mudando as contas toda hora, aí eu faço bagunça, né? Enfim, deu aquelas 50 atividades, pô, esqueci até a conta que eu tinha feito, mas deu aquelas 50 atividades por objetivo. Se você já viu que o escritório não dá conta de tudo isso, tira 2 objetivos que são, né, os menos importantes. Tira eles, guarda um pouquinho na gaveta. Vê se você consegue acelerar um dos objetivos. Por quê? Se um desses objetivos você fala, não, eu consigo ele até o meio do ano, que é o que você vai, né, desmembrar aqui, a gente já vai falar sobre isso. Ah, beleza. Então aí você desengaveta o outro objetivo no meio do ano. Então, como que a gente usa esta planilha? Primeiro, qual era o projeto aqui, né? Era relacionada com algum objetivo. Então, este objetivo vai, como eu falei, gerar estratégias que você listou na outra planilha, e cada estratégia você vai agora desmembrar aqui em tarefas e atividades. Então, cada tarefa, primeiro, ela está anexada, ela está, né, derivada de uma estratégia. Linka aqui para você lembrar qual é. E aí, cada tarefa você vai ter algumas variáveis aqui, que são quem é o responsável por essa tarefa. Tem que ter alguma pessoa para fazer essa tarefa, senão ela não vai ser feita. Quando ela começa e quando ela termina. Importante ter essas datas de início e fim, porque senão fica, né, aquele negócio que, quando der um tempinho aqui eu faço. Quando eu tiver mais folgado de trabalho eu faço. Não vai fazer. Não vai fazer. Posso te garantir que você não vai fazer. E eu falo isso por experiência de mais de 10 anos acompanhando projetos desse sentido. Se você não reservar um tempo e um time para fazer isso, um tempo e pessoa para fazer isso, não vai acontecer. Você- Por isso que a gente documenta, de novo. Estou sendo bem repetitivo, tá? É proposital. Estou sendo repetitivo nas coisas que eu sei que são o calcanhar de Aquiles da execução do planejamento. Eu sei exatamente onde os escritórios falham. E é por isso que eu estou sendo repetitivo, para te alertar e não falhar nesse ponto. Então define quem é o responsável, quando começa e quando termina. Também é importante quais recursos vão ser necessários. Isso tudo é já estimar previamente. Para quê? Para não chegar na hora e agora tem que contratar o recurso, tem que comprar tal ferramenta e ela é complicada de ou é muito cara. Então planeja qual recurso e quanto ele custa. Ah, aqui eu preciso de um software tal que precisa. Então, quanto custa esse software? Qual o valor da licença? Qual o valor da licença por pessoa, por tempo? Calcula tudo. Por quê? Essa estimativa total de custos você tem que calcular para saber quanto vai custar executar essa estratégia. Se o seu objetivo era aquele objetivo lá de ter faturamento de 2 milhões, você tem que saber quanto custa faturar 2 milhões. Porque custa. Qual é o seu CAC, qual é o seu custo operacional? Custa. Se seu custo para faturar 2 milhões for 1.800.000, seu plano está ruim. Seu planejamento todo está ruim. Então, antes de pôr o plano para executar, você tem que enxugar custos ou aumentar né, a estimativa do objetivo. Aumentar o objetivo. Para isso que a gente planeja. E por mais que pareça absurdo isso que eu falei, acontece.
Eu já vi escritório que planeja faturar 2 milhões e gasta 1,5 milhão para faturar aquilo. E aqui eu estou falando de faturamento, eu não estou falando de lucro, tá? Porque se você faturou 2 milhões, não quer dizer que você já recebeu e já teve o lucro desses 2 milhões. Nem o lucro operacional e muito menos o lucro líquido. Então presta atenção na hora de definir esse objetivo também. Esse valor aqui que você definiu é de faturamento ou é de lucro? Por que que é importante? Principalmente na advocacia. Por que que eu tenho um método de planejamento específico para a advocacia? Porque entre tantas coisas que é diferente na operação da advocacia para todas as outras empresas que existem no mundo, a principal é a parte financeira. Porque a advocacia, até onde eu sei, é o único segmento que vende e não recebe. Né? Assim, estou generalizando, tá? Só aqueles escritórios que só recebem no êxito. Claro que tem escritório que tem honorário inicial, que tem TMP, que tem FII mensal, eu sei disso. Mas eu sei que tem muitos escritórios que ou só recebem no êxito, ou a maior parte é no êxito. O que que isso significa? Que você fecha o cliente agora e não vê dinheiro. Que você trabalha um mês e não vê dinheiro, que você gasta para trabalhar um mês, porque você tem lucro operacional, você tem custo operacional, custo de marketing, custo de aquisição de cliente, e não recebe por um mês, 2 meses, 6 meses, um ano e meio. O escritório tem que ter fôlego. É muito delicado fazer um planejamento para um escritório de advocacia por causa disso. Se você não fizer muito bem o plano financeiro, e eu já estou dando spoiler aqui da próxima página, o plano financeiro tem que ser muito bem calculado. Não só o planejamento, né? Ou a própria operação do dia a dia. Justamente por quê? Porque senão você está trabalhando e está perdendo dinheiro e não está enxergando isso. Então, a coluna aqui dos custos, ela é só o início. Você tem que vir aqui, pulei um monte de coisa, né? Eu volto. Você tem que vir aqui para o seu plano financeiro. Aqui é onde você vai detalhar todo o financeiro que envolve cada projetinho ou cada processo daqueles referentes à estratégia, referentes ao planejamento. E, de preferência, isso confrontado também com o dia a dia do escritório, que faz parte. Então, lá na sua planilha financeira ou no seu software jurídico, e eu espero que você tenha um software jurídico, você tem um espaço para calcular os projetos pontuais em paralelo com o dia a dia do escritório. A gestão financeira é a coisa mais importante da advocacia, né? Justamente porque é muito delicada. Enfim, é assim que você monta esse plano de ação, né? O plano de ação. Desmembra cada estratégia em diversas tarefas, quem é o responsável quando começa, quando termina, qual recurso, qual o custo. E é importante você ter também qual o status dessas atividades. Ó, já terminou, está em andamento, não iniciou ainda, está atrasada. Porque é aqui onde você aplica a gestão do dia a dia ou a gestão do projeto. Lembra que eu falei o que que é gestão? É agir sobre os processos. Então você age sobre os processos que estão atrasados. Isso é gestão. E para cada estratégia, eu falei que você tinha lá os indicadores, né, para acompanhar se você está no rumo certo. E mais, para você ter mais um acompanhamento e estímulo para fazer funcionar, é importante que cada tarefa ou atividade tenha metas específicas e metas SMART. O que que é uma meta SMART? É uma meta que ela é específica, ela é mensurável, ela tem um número, ela é alcançável, ela é relevante e tem um tempo para ser executada.
Então, essa é uma meta SMART. Todas as tarefas precisam ter meta SMART, né? Ou aqui, ó, o fim dela, a data de fim, o prazo de fim, já é o temporal aqui da meta SMART. Ela é específica, é a sua descrição aqui. Então, percebe que a planilha já ajuda você ter metas SMART para cada tarefa, para cada atividade. Ok? Então, é assim que você monta o seu plano de ação, ah, registrando cada tarefa, os recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de tempo. Então, vai lá, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de tempo. Todos eles, né, e recursos financeiros, está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, é aqui que você gerencia a execução do seu plano tático. Tá? Acompanha aqui os indicadores sempre, né? Então você acompanha de duas formas. As tarefas do dia a dia você acompanha aqui e os indicadores que você acompanha quinzenalmente ou mensalmente, se eles estão acontecendo para as estratégias serem cumpridas. Ah, não está sendo cumprido. O indicador mostrou que está atrasado. Ou a meta mostrou que está, né? O indicador mostrou que a estratégia está atrasada. O Desculpa, baguncei. O indicador mostrou que a estratégia está atrasada, ou a meta mostrou que a tarefa está atrasada. Tem que agir sobre isso. Vai acelerar o tempo, vai mudar o prazo geral, tem que agir sobre isso. Então, por isso que eu falei lá no primeiro vídeo que planejamento não se escreve em caneta, né? Você escreve a lápis para ele ser alterado. E a outra frase que eu falei é de que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Isso não quer dizer que você, beleza, deixei rolando e vou alterando. Não. Você altera se e somente se ele sair do rumo. Mas você gerencia e acompanha, né? Acompanha, faz o acompanhamento da execução para ele não sair do rumo. Porque senão você não vai cumprir o objetivo ou os objetivos que você for, né, tiver definido no, no planejamento. Lembra de olhar também para aquela análise PEST, lembra daqueles pressupostos todos. Se algum deles acontecer que pode impactar no andamento, no desempenho dos indicadores, aciona um plano B. Então percebe que as coisas vão se juntando, vão se amarrando, as pontas vão se conectando para o planejamento ter a base dele, a estratégia montada e a execução ser bem executada, olhando para esses reloginhos todos, né? Parece que isso aqui é um cockpit ali, imagina um cockpit ali de um carro de Fórmula 1, um painel de um avião, enfim, ou simples painel do seu carro. Você tem alguns indicadores ali no seu carro. Você tem o velocímetro, você tem o odômetro, você tem o contagiros, o mostrador de gasolina. Tudo isso são, né, ferramentas que te mostram indicadores. Então aqui você tem os indicadores do seu planejamento e é acompanhando eles que você vai fazer o seu planejamento acontecer. Resumo geral, advogadas e advogados. A gente começou com as análises, entendemos onde você está. Fizemos a arquitetura estratégica e você definiu para onde você vai. Aí você vai elaborar o seu plano tático e o seu plano financeiro para entender como você vai chegar lá e se você tem fôlego financeiro para chegar lá. E você vai ajustando. E a execução do plano é ir acompanhando isso tudo de acordo com o que está definido no plano tático. Isto aqui, meus caros, minhas caras, é um planejamento estratégico. Eu estou trazendo ele aqui para vocês em cerca de 2 horas, é o total aqui desses 3 vídeos, talvez, 2 horas e pouco. Claro que numa consultoria, numa mentoria coletiva, leva muito mais tempo, porque tem um acompanhamento personalizado e tudo mais. Mas, como eu te disse no início, este roteiro é exatamente o método que eu aplico nas consultorias com os clientes. Então você tem aqui o meu método exclusivo. Estou abrindo meu cofre para você
Sinta-se honrado com isso, sinta-se privilegiado com isso, porque, como eu falei, eu não conheço nenhum outro consultor que tenha um método exclusivo para advocacia de planejamento estratégico. Conheço muitos consultores que têm planejamento estratégico, ponto, geral, para qualquer tipo de empresa. Exclusivo para advocacia eu não conheço. Se você conhece, me apresenta, por favor. Quero conhecer e quero trocar ideias com este consultor. Mas eu não conheço. Então, nesse momento, você tem um tesouro aqui na mão e espero que você aproveite bem isto. Os próximos passos é você realizar essas etapas todas, monta o seu objetivo, calcula se ele está coerente com o que você consegue executar, revisa o seu plano, fique muito atento com o plano financeiro e vai para as cabeças, vai para a execução. Muito bem? Finalizando aqui com uma citação do Peter Drucker, o maior perigo em tempos de turbulentos, né? E eu falo em tempos turbulentos porque essa situação, esses cenários de transformação que a gente vive, é tudo muito intenso, muito rápido, muito complexo. Então, nós estamos em tempos turbulentos, isso sem falar dos fatores sociopolíticos que você mapeou lá na sua análise PEST. Mas o Drucker diz que em tempos turbulentos o maior perigo não é a turbulência toda em si, mas é você continuar agindo com a lógica que você agia no passado. Sabe aquela frase de que o que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar para o próximo patamar? Até aqui você usou de alguma intuição, de algum senso de empreendedorismo, de algumas dicas que você obteve no caminho, mas para a sua advocacia passar para o próximo nível, você precisa planejar isso. É com outra mentalidade que você vai passar nisso, passar para esse próximo nível. E eu realmente espero que este planejamento que eu trouxe aqui para você em 3 episódios, com tanto carinho, né, o meu planejamento que eu desenvolvi ao longo de 10 anos, espero que ele possa te ajudar a montar o seu planejamento estratégico deste ano de 2026 e que ele seja muito bem sucedido, que você tenha sucesso neste ano e leve a sua advocacia para um novo patamar. Boa sorte nesse plano, sucesso. Me conta aqui nos comentários se ele está dando certo. E eu quero realmente ver no fim do ano se você atingiu seus objetivos. Bola para frente.